Gravação iniciada, presidente. Então, retomando os trabalhos da sessão do dia 10 de novembro de 2020, depois da longa discussão do item 5 da pauta, vamos voltar aí ao seu início, item 1, processo que saiu com vista na sessão passada, vista coletiva. A relatora Andréa também parece que revisou seu voto, recorrente Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Vou passar a palavra para a conselheira Andréa, para ela fazer aí a contextualização, ver o que modificou. Olá, presidente. Eu reformulei o voto quanto ao mérito, passando a analisar as questões sob a ótica do imposto de renda. Eu sugiro que a gente comece aqui, que eu não alterei nem o relatório, nem as preliminares. Eu sugiro que a gente inicie do mérito na folha 7 do acórdão. Ok? Aqui no início, eu só friso quais são as parcelas que foram consideradas rendimentos sujeitos à tributação do imposto de renda, que são os valores pagos a título de auxílio moradia, a assessores e membros da diretoria, e diárias pagas a contribuintes individuais, sem a comprovação da despesa. Já entrando aqui nas diárias, aqui no início, eu só pontuo que o pagamento de diárias, quando destinado exclusivamente ao pagamento de despesas de alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho, não entram no conto do rendimento bruto. Aí eu transcrevo aqui a legislação do imposto de renda. Seguindo, no caso em análise, a fiscalização fundamentou o lançamento com base no conceito de diárias, contido no parecer normativo COSIT número 10 de 92, que trata da tributação de diárias para fins do imposto de renda e define critérios de isenção a serem observados pela pessoa jurídica na concessão de diárias. Destaca-se o item B do citado parecer, que determina que as diárias não podem objetivar a indenização de gastos com pessoas sem vínculo empregatício, e os itens D e E, que tratam da comprovação das despesas realizadas com diárias. Reproduzo aqui essa parte do parecer. Aí eu pesquisei também no Perguntas e Respostas da Pessoa Física, no Perguntão 2008, que se refere a essa matéria, e também tem essa mesma orientação, que essas despesas têm que ser comprovadas. No finalzinho dela aqui, ó, na letra B, as diárias não visam indenizar gastos com pessoas sem vínculo com o empregador, elas têm que ser despesas correlatas no local da prestação do serviço eventual e temporário, e que elas devem ser comprovadas. Continuando, em seu recurso, a contribuinte alega que teria havido ofensa ao princípio da hierarquia das leis, tendo em vista que a legislação de regência não define critérios para se determinar a isenção de pagamentos de diária, e que os critérios adotados seriam decorrentes do parecer normativo. Aí eu cito aqui os atos administrativos, que são de observância obrigatória no âmbito da Receita Federal. E concluo que, dessa forma, está correto o procedimento adotado pela fiscalização, que utilizou critérios constantes em parecer normativo da COSIT para determinar se os valores de diárias escriturados na contabilidade da interessada estavam sujeitos à tributação pelo imposto de renda. Dando prosseguimento à análise da tributação das diárias, verifica-se que a fiscalização identificou 4 grupos distintos de favorecidos. O que interessa aqui para a gente, eu destaco aqui, é só o último: beneficiários sem vínculo com a empresa, nem segurados empregados e nem contribuintes individuais. Em relação ao último grupo, beneficiários sem vínculo com a empresa, de que trata o presente lançamento, a fiscalização da Receita Federal constatou. Eu já passo para a conclusão, porque eu concluo aqui embaixo. Eu reproduzo aqui as constatações. Assim, quanto ao grupo beneficiário sem vínculo com a empresa, apesar de a contribuinte ter justificado o pagamento das diárias registradas na conta contábil número tal, diárias, a interessada não apresentou comprovantes das despesas constantes nas planilhas apresentadas por ela, solicitados por amostragem por meio de intimação. Conforme já abordado, essa exigência consta do parecer normativo COSIT, bem como se trata de orientação constante do perguntão, do imposto de renda da pessoa física.
Desta forma, estes pagamentos foram considerados pela fiscalização como remuneração pagas a contribuintes individuais, rendimento do trabalho sem vínculo empregatício, sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, e cito aqui a legislação, e reproduzo também. A matéria foi analisada pela DRJ Brasília, que chegou às mesmas conclusões. Com o recurso voluntário, não foram apresentados documentos que comprovassem as supostas despesas com diárias relacionadas ao grupo beneficiário sem vínculo com a empresa, como, por exemplo, passagens aéreas, traslados, convocação para o evento e despesas com alimentação. Dessa forma, não tendo sido demonstradas despesas de alimentação, pousada e correlatas no local da prestação do serviço eventual e temporário relativas a este grupo, os valores correspondentes estão sujeitos à tributação por imposto de renda. Portanto, deve ser mantido o lançamento da multa isolada quanto a essa matéria. Pode continuar. Eu estou na dúvida aqui se você apresente o voto como um todo para a gente fazer uma discussão. Perfeito. Depois tem a vista do Gustavo, daí a gente colhe, tá? Peço para vocês esperarem um momentinho para a discussão. O auxílio moradia. No intuito de demonstrar o caráter de ressarcimento do auxílio moradia pago aos ocupantes de cargos de direção e assessoria, provenientes de outras localidades para trabalhar em Brasília, a interessada apresenta a finalidade e objetivo da empresa e destaca a previsão contida na resolução do Conselho de Administração sobre o pagamento de auxílio moradia, conforme transcrição a seguir. Apresenta ainda os seguintes argumentos. Eu já trouxe aqui no relatório, eu só reproduzi. Interessante o último aqui. Conclui que, assim pelo fato de não ser renda, provento, remuneração, vantagem ou qualquer acréscimo patrimonial, seja pelo seu caráter de ressarcimento, ou seja ainda pela aplicação da isonomia, não se podem considerar os valores pagos pelo recorrente a título de auxílio moradia como base de cálculo do imposto sobre a renda sujeita à retenção. Analisando as alegações da recorrente, chego às mesmas conclusões da DRJ, deixa eu anotar, no sentido de que o principal argumento da contribuinte para justificar a não retenção e, consequentemente, o não recolhimento do imposto de renda na fonte sobre os valores pagos a título de auxílio moradia é de que tais montantes são despendidos a título de ressarcimento para ocupantes de cargos de direção e assessoramento, e que não existe contraprestação de serviços. Como várias das questões abordadas já foram tratadas no acórdão da DRJ, eu cito aqui uma parte das razões que eu adoto. Aí eu marquei aqui para poder ser mais efetivo. O ponto nodal do presente apelo cinge-se à incidência ou não do imposto de renda sobre a verba denominada auxílio moradia, destinado ao custeio de despesas compatíveis com o exercício do cargo, prevista em resolução interna. Aí está citada aqui a resolução. O tema ora debatido, em meu sentir da DRJ, tem suas raízes na hipótese de incidência do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, traçada no artigo 43 da Lei 5.172 de 1965, CTN. Cito aqui o artigo. Não podemos perder de vista que, para efeitos de incidência do imposto de renda retido na fonte, não é relevante se a vantagem ou o benefício recebido pelo empregado ou beneficiário seja classificado ou não como salário. O que se tributa é a remuneração ou qualquer forma de vantagem ou rendimento, independentemente de sua denominação, origem ou do título em que é recebido. Aí eu destaco aqui na legislação as principais questões. Nessa toada, não é incorreto afirmar que todo rendimento produto do capital, do trabalho, ou da combinação de ambos, bem como os proventos de qualquer natureza, independente da denominação da receita ou do rendimento, constitui a base de cálculo sobre a qual vai incidir o imposto de renda. Porém, não obstante a amplitude do conceito de renda, o artigo 39 do RIF prevê inúmeras situações especiais, onde mesmo havendo pagamento direto à pessoa física, não haverá incidência do imposto. Portanto, somente os valores pagos nos termos do artigo 39 do RIC 99 é que não entram no cômputo do rendimento bruto. Por sua vez, os documentos trazidos aos autos não comprovam a condição indenizatória das parcelas pagas
sob o título de auxílio moradia. Neste diapasão, podemos concluir que a resolução da empresa, que possui a natureza de convenção particular e cujos efeitos não podem ser opostos à fazenda pública, não afasta a incidência da retenção do imposto de renda retido na fonte, servindo mesmo para justificá-lo, cujos termos têm eficácia restrita às partes aderentes, não podendo se contrapor às disposições constantes do RIR, que tratam da incidência do imposto de renda retido na fonte, nem ampliar o rol de isenções legalmente previstas. Continuando aqui, o artigo 43 do RIR dispõe textualmente que são tributáveis os proventos ou vantagens percebidos, tais como o aluguel do imóvel ocupado por empregado e pago por empregador a terceiros, ou a diferença entre o aluguel que o empregador paga pela locação do imóvel e o que cobra a menos do empregado pela respectiva sublocação. Transcrevo aqui o dispositivo. Similarmente, a regra do artigo 358 do RIR estabelece que verbas diversas do salário também deverão integrar a remuneração para fins de tributação. Os montantes pagos que tenham natureza salarial integram o conceito de rendimentos, mas não abrangem todos os rendimentos sujeitos à incidência da retenção na fonte. Isto é, os rendimentos com natureza salarial são espécie do gênero rendimentos, cuja definição é mais abrangente do que as quantias com natureza salarial. E todos os rendimentos oferidos pelas pessoas físicas sujeitam-se a esse tributo e a incidência do imposto de renda retido na fonte independe da natureza deles, pouco importando a denominação e a que título forem pagos. A CLT trata do assunto em seu artigo 458 e determina que, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a habitação que a empresa, por força do contrato do costume, fornecer habitualmente ao empregado. E conclui que os valores pagos a título de auxílio moradia têm caráter remuneratório e integram o rol das verbas com incidência do imposto de renda. Após ter sido proferido o acórdão da DRJ, foi publicada a Instrução Normativa Receita Federal número 1500 de 2014, que dispõe sobre as normas gerais de tributação relativas ao imposto sobre a renda das pessoas físicas. O caput do artigo 3º da citada Instrução Normativa trata da definição de rendimentos tributáveis. O parágrafo 1º do mesmo artigo dispõe que a tributação independe da denominação, bastando para a incidência do imposto o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título, conforme trecho a seguir. Continuando. Verifica-se que foi mantido o texto contido nos artigos 37 e 38 do RIR 99, mencionados no acórdão da DRJ, e adotados neste acórdão, por mim, como parte dos fundamentos da decisão de que incide imposto de renda sobre rendimentos pagos a título de auxílio moradia aos ocupantes de cargos de direção e assessoramento da empresa em Brasília. Da mesma forma, o artigo 5º da INRB 1500, de 2014, elenca os rendimentos isentos ou não tributáveis, originados do trabalho e assemelhados, e não inclui, dentre eles, a possibilidade de isenção do imposto de renda de verba paga por empresa a empregado a título de auxílio moradia. Transcrevo. Portanto, não se sustenta o argumento de que a verba paga a título de auxílio moradia possuiria natureza indenizatória e seria isenta para fins de tributação pelo imposto de renda, uma vez que inexiste previsão legal contemplando tal possibilidade. Aqui eu já tinha trazido na sessão passada a questão da multa isolada, com os argumentos que o contribuinte traz. Não sei, Matosinho, se eu preciso... Acho que não precisa ler. É só a inconstitucionalidade, né, Carlos? Isso. E aqui no final, assim tendo sido confirmadas na página de 18, como rendimentos sujeitos à incidência do imposto às parcelas decorrentes de valores pagos a título de auxílio moradia a assessores e membros da diretoria, de diárias pagas a contribuintes individuais sem a comprovação da despesa, fica configurada a infração decorrente de falta de retenção ou recolhimento do imposto pela fonte pagadora. Desse modo, deve ser mantido integralmente o lançamento da multa isolada previsto no artigo 9º da Lei 10.424 de 2002.
Conclusão: diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente o lançamento fiscal. Ok, então a relatora reformulou a perspectiva do voto, né, que tinha adotado inicialmente o entendimento que o afastamento ou a manutenção da contribuição seria suficiente e traz aí os novos elementos de análise. Gustavo fez era o vice coletivo, fez uma declaração de voto, está na mesma linha. Gustavo, quer alguma observação? Eu, na verdade, eu acho que vou até dispensar de apresentar a declaração de voto, porque está bem na mesma linha. Eu só fiz algumas ponderações um pouquinho mais específicas, principalmente em relação ao auxílio moradia. É importante destacar que tem decisões do Superior Tribunal de Justiça considerando a natureza indenizatória desse auxílio. Mas essas são decisões proferidas ainda no regime normal de julgamento, ou seja, não à luz do 543 do CPC, e o artigo 43, ele para mim, ele é explícito quanto à impossibilidade de se deduzir, quanto à necessidade de se tributar o auxílio moradia. Então, ainda que eu acho que esse dispositivo possa comportar algum tipo de questionamento, acatar o posicionamento do STJ aqui seria afastar o dispositivo de lei. E aí eu estaria impedido pelo RICARF. E no caso da diária, eu tentei deixar um pouco claro que não é necessário fazer a prova do consumo integral daqueles valores da diária. Ou seja, eu gastei X com hotel, alimentar. Não. Você tem que fazer a prova de que você participou do evento. A gente tem um exemplo disso aqui. O CARF faz isso. Né? Então ele teria que ter uma prova de quando menos que ele participou daquele evento, trazendo, como põe a André aqui a partir do parecer normativo, que naquela data foi emitida a passagem em nome dele, ou que ele tem um voucher da estadia no hotel no local do evento. Eu não precisaria comprovar o consumo integral da diária, mas apenas a participação. Então eu deixo só isso um pouco mais claro, mas eu não vejo nem necessidade de apresentar a declaração de voto, presidente. Eu fiz aqui, mas enfim, era só se realmente a Andrea mantivesse a posição dela na sessão passada. No mais, a gente praticamente concorda. Ok. Podemos escolher os votos. Então, a relatora já tinha apresentado, embora a gente tenha acolhido o voto na sessão passada, a questão da nulidade, né? Me parece que não foi votado, pelo menos não consta aqui nas nossas anotações da ata. Teria que recuperar. Mas, enfim, afasta a nulidade e no mérito da provimento. Paulo? Acompanha a relatora. Gustavo? Ricardo? Acompanha a relatora. Flávio? Com a relatora, presidente. Cláudio? Também acompanha a relatora. André? André? Está congelado? Não te ouvi. Está um barulho aqui na minha rua, hoje está infernal. Está passando um caminhão a cada 5 minutos aqui. Vai estar desviado o tráfego da rodovia para a minha rua aqui, que é no centro. Bem, aqui então eu também acompanho, então por unanimidade de votos. Eu não votei. Fabiano. Não, tu não me chamou. Eu te chamei. Eu entendi que você quer acompanhar a relatora. Chamou a Andréia, mas eu acompanho. Eu chamei a Andréia. Desculpa. Então é Fabiano. Tem muita mulher na turma, o cara acaba se confundindo. Se confunde. É complicado. Tem essa coisa eu ali. acompanho a relatora. Antes não tinha nenhuma. Agora tem 2. Vamos aumentar esse número. Sim, precisamos. Então, desculpa aí, Fabiano. Eu acompanho. E então, por unanimidade de votos, rejeitada a preliminar de nulidade, no mérito negado provimento ao recurso do item 1. Presidente, só lembrando daquela retificação da ata, tá? Tá, vamos fazer isso no início de uma sessão, tá? Só para... Ok. Na próxima, quem sabe. Vamos à próxima. Apuração incorreta da base de cálculo, relator Cléucio. Recorrente JG Rodrigues, item 2. Objetivamente, resumidamente, tendo possível, relatório resumido, e, se for o caso, só contextualizar e ao voto, que nós estamos bastante atrasados.
Presidente, vou tentar aqui. Esse caso aqui é da empresa JG Rodrigues, não é? E eu vou ler assim o essencial, presidente, e alguns pontos lá na hora do voto eu posso me reportar ao relatório. Ok. Bom, mas aqui é recurso voluntário contra um auto de infração, uma decisão da DRJ que manteve um auto de infração. Questão aqui, o auto de infração é sobre crédito tributário de imposto de renda retido na fonte, referente a fatos geradores, período 2002 a 2007, constituiu um crédito tributário de 108.113, e o cerne da discussão aqui, eu até reproduzo da decisão da DRJ, que é o seguinte, né, o procedimento fiscal teve princípio na data de tal, conforme o mandato de procedimento fiscal, e o tema aqui é divergência, né, entre a DCTF e os pagamentos feitos pelo contribuinte comprovados por meio de DARF. A aplicação de multa de 75%, a DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação e reconheceu a decadência de um determinado período do crédito tributário que foi constituído pelo auto de infração. A empresa interpôs recurso voluntário, praticamente reitera as razões da impugnação, referente aos erros cometidos por ela em sua contabilidade, que redundaram nas diferenças encontradas pela fiscalização entre os lançamentos contábeis e as DCTFs. Pede o provimento do recurso e, alternativamente, a realização de perícia para apuração dos citados erros, juntando outra vez os mesmos documentos que instruíram a impugnação. Esse é um relatório, presidente. No voto, eu vou voltar aqui a pontos do... Ok, pode ir para o voto. Se tiver já... Bom, eu estou admitindo o recurso, tempestivo, preenche os demais requisitos. No mérito, a recorrente não alega preliminares no recurso voluntário, limitando-se a impugnar a decisão da DRJ no tocante aos valores de imposto de renda retido na fonte, lançados de ofício pela fiscalização. Em resumo, a recorrente foi autuada por ter sido encontrado em seus lançamentos contábeis valores de imposto de renda retido na fonte maiores do que os declarados em DCTF e recolhidos pela empresa. As divergências se referem a várias incidências na fonte, tais como rendimentos do trabalho assalariado, rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica. Conforme esclarecido no relatório, a DRJ reconheceu a decadência dos períodos anteriores a novembro de 2002. A recorrente, diferentemente da impugnação, não refutou no recurso voluntário a incidência da multa de ofício de 75%. Assim, resta como matéria controvertida neste recurso o lançamento, pela fiscalização, dos valores de imposto de renda retido na fonte decorrentes das diferenças entre o que consta da BIPJ e os que foram declarados em DCTF. Com efeito, o deslinde da controvérsia depende do seguinte: item 1. A recorrente deve comprovar que os valores constantes da DIPJ estão errados, devendo prevalecer os que constam da DCTF. Ou 2. Provar que as diferenças apuradas pela fiscalização não devem prevalecer porque os valores de imposto de renda retido na fonte foram recolhidos. Sobre o primeiro ponto, a despeito da prolixidade da peça recursal, a recorrente admite que existiu um erro nos lançamentos realizados na DCTF, devendo prevalecer os valores constantes da DIPJ. Assim, as diferenças de valores não é fato controvertido. Nesse sentido, leiam-se as palavras da própria recorrente, e aqui eu reproduzo que ela admite que realmente houve um erro.
Fixada essa premissa, para o reconhecimento do direito da contribuinte, faz necessário que esta comprove ter pago valores que foram lançados pela fiscalização a título de imposto de renda retido na fonte. Sobre este ponto específico, a empresa faz uma alegação genérica de que os recolhimentos foram feitos conforme seus, abre aspas, assentamentos contábeis, folhas tais, e acrescenta o pleito de diligência, caso esse argumento não proceda. Pois bem, a análise de toda a documentação juntada pela recorrente com a impugnação e que se repete com os documentos acostados ao recurso voluntário foi minuciosamente feita pela DRJ, usando as escriturações contábeis com as DARFs, que demonstrariam os recolhimentos do tributo. O resultado desse trabalho consta das folhas tais da decisão recorrida. Da análise, a DRJ reconheceu o pagamento dos seguintes créditos. E aí aqui eu reproduzo o quadrinho da DRJ. No recurso voluntário, especialmente a busca da verdade material propalada pela recorrente em seu recurso voluntário, cumpriria demonstrar e comprovar que a análise da documentação realizada pela DRJ estava incorreta. A recorrente se limitou a transferir o encargo de sua defesa para este colegiado, com a afirmação genérica de que os pagamentos foram feitos conforme a documentação juntada, a qual, aliás, já foi analisada pela DRF quando do lançamento e pela DRJ na oportunidade do julgamento da impugnação. Não há no recurso voluntário a demonstração específica de cada lançamento constante da escrituração contábil e o respectivo DARF de recolhimento. Essa prova seria necessária para rebater os fundamentos da decisão da DRJ, especialmente no ponto em que a decisão recorrida fez referência a cada um dos valores de imposto de renda retido na fonte não recolhidos. Cumpria a recorrente levantar cada um desses valores e períodos e comprovar, por meio de DARF, que o pagamento foi feito. A simples juntada no recurso voluntário dos mesmos documentos da impugnação, sem uma explicação específica de que a análise feita pela DRJ não procede, não altera em nada a decisão tomada pela instância anterior. A impressão que se tem é que a recorrente não consegue explicar se realmente foram pagos os impostos de renda retidos na fonte, referente a cada período auditado pelo fisco. Ora, se a própria recorrente não consegue realizar essa comprovação, que dirá este órgão julgador que teria de fazer uma nova auditoria sobre documentos já auditados pela DRF e DRJ. Diante da falta de explicações específicas e detalhadas de que os valores de IRF lançados pela fiscalização e confirmados pela DRJ foram efetivamente pagos, não resta alternativa senão avalizar o trabalho da fiscalização e a decisão recorrida. Por fim, sobre o pedido de diligência, descabe o deferimento desse pleito, porque a decisão da DRJ analisou ponto a ponto todos os lançamentos contábeis do contribuinte e os confrontou com as DARFs juntadas nos autos. A diligência seria necessária caso houvesse dúvidas sobre as provas trazidas ao processo, o que não é o caso. Eu concluo que, diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento, indeferindo-se o pedido de diligência e mantendo a decisão de primeira instância nos termos em que foi proferido. Ok, então o relator está negando provimento e rejeitando a possibilidade de diligência. Alguém diverge? Então, por unanimidade de votos, o colegiado rejeita a solicitação de diligência e nega provimento ao recurso do item 2 da pauta. Vamos para o item 3, relatora Fabiana, recorrente F. Silva e Romão. Vamos lá, Fabiana. Você pulou o tchan aí, não? Só registrando que o item 3, eu pulei de fato, foi solicitada a retirada de pauta. Então, eu achei curioso o item 3, porque eu não tinha, o 3 é o 4, então. Isso. Vamos lá. É o item 4. Não posso nem rir da piada, o Paulo está ali. Bom, esse caso aqui é um pouquinho extenso, eu vou tentar ser o mais breve possível e tentar explicar para vocês o que aconteceu, para não ter que ler absolutamente tudo. Ok. O que a gente tem aqui
O recurso voluntário foi interposto em face a um acórdão da RJ de Fortaleza, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário de ISPJ e apuração reflexo de PIS, COFINS e tem também CSLL. ISPJ, CSLL e os reflexos de PIS e COFINS. Eu vou tentar resumir aqui, porque o acórdão está super bem feito e tem um detalhamento no relatório, mas em resumo, a empresa foi intimada por diversas vezes para prestar informações e para juntar documentos contábeis, porque no ano de 2010, se não me falha a memória aqui, ela se declarou inativa. Bom, superadas essas inúmeras intimações, a fiscalização intimou a Redcar e a Cielo e a Vista S.A., que juntaram documentação referente a vendas efetuadas pela recorrente. Além disso, vieram aos autos documentação de compras realizadas pela recorrente. Então, se apurou omissão de receita de atividade, receita bruta mensal na venda de mercadorias. E aqui estão os valores. E ali também teve, então, a apuração dos tributos decorrentes do reflexo. Também foi considerada omissão de receita proveniente dessas informações prestadas dos administradores. Bom, aí em impugnação, a recorrente alegou em preliminar a nulidade do auto de infração em função da obtenção dessas informações junto às operadoras de cartões de crédito, que seria uma violação do sigilo bancário. Não vou ler isso tudo, porque depois no voto eu vou precisar reproduzir. E no mérito, ela afirma que teria havido vícios materiais insanáveis, como erro na determinação da matéria tributável e ausência de certeza e liquidez no lançamento. Teria tido equívoco na base de cálculo, porque teve arbitramento aqui. Defende violação ao princípio da legalidade, o princípio da tipicidade, o princípio da verdade material. Eu vou tentar ser breve no relatório, porque eu vou adotar depois o voto da DRJ, que está super extenso, assim, a gente já está atrasada. E teve também aplicação de multa de ofício no percentual de 150. O acórdão recorrido afastou a preliminar arguída pela regularidade do procedimento adotado e pela inexistência de licitude da prova. No mérito, em apertada síntese, defendeu a legalidade da autuação e que o arbitramento do lucro no percentual de 9,6% se baseou na receita bruta conhecida a partir da prova documental fornecida pelas operadoras de cartão de crédito, tendo sido comprovada a obtenção de receita no valor de R$ 2.611.366,68, em período em que a recorrente se declarara inativa, além de terem sido comprovadas por meio de pesquisas das notas fiscais eletrônicas do sistema Receita NetDX, de compras de mercadorias no valor de aproximadamente 6 milhões. Quanto às deduções referentes às taxas de administração, às vendas canceladas, aos descontos incondicionais e aos impostos não cumulativos, entendeu o julgador que caberia a peticionante apresentar relação exaustiva desses valores, acompanhada de elementos de prova que não ocorreu. Em relação à tributação de PIS e COFINS, o acórdão assentou que o sujeito passivo simplesmente suscitou o direito postulado. Que teve tributação de valores sujeitos à alíquota zero. O sujeito passivo simplesmente suscitou o direito postulado sem, contudo, carregar aos autos a documentação comprobatória quanto ao fato de que, dentre os valores apropriados pela fiscalização, foram indevidamente tributados produtos sujeitos à alíquota zero. No tocante à multa qualificada, a decisão constatou o evidente intuito de fraude diante da existência de informações concernentes à efetivação de compras em montante superior a 6 milhões, de vendas no valor aproximado de 2.600.000. Informações essas que não foram adequadamente afastadas pela interessada.
o que finaliza de modo indelével para regular a atividade operacional da pessoa jurídica no período em que apresentou declaração de inatividade. O recurso voluntário reproduz ipsis literis os argumentos da impugnação e não se fez acompanhar de qualquer documento. É o relatório. Acho que eu fui bem... Pode ir para o voto. E pode, acho que, sim, se puder sintetizar também, pode ir. Sim, então vamos lá. Parece que é aquele caso que não tem muita discussão. Não tem nenhuma discussão. Bom, aí é que eu justifico que, como não houve nenhum novo argumento jurídico no recurso voluntário, eu vou me valer da previsão do artigo 57, parágrafo 3º, e adotar como razões de decidir o voto da DRJ integralmente. Então, no final, eu faço um pequeno acréscimo da súmula CARF número 2, porque tem aqui a alegação de inconstitucionalidade. Bom, a questão da preliminar de nulidade foi afastada, porque a gente sabe já que tem, inclusive, decisão do STF julgando a constitucionalidade da lei que permite, né, que se busque essas informações junto às operadoras de cartão de crédito. E aí aqui a DRJ fundamenta de uma forma bastante satisfatória, me parece, a legalidade desse procedimento e afasta a preliminar, com o que eu estou inteiramente de acordo. Em relação aos princípios também que supostamente teriam sido violados, também foram afastados, e aqui tem uma série de acórdãos citados. Eu quero chegar no mérito propriamente aqui. Bom, em resumo, a DRJ se pautou nos valores que foram apurados com base nessas informações das operadoras de cartão de crédito e mostram que teve sim receita, e então arbitrou um percentual de 9,6% aqui, porque é do comércio em geral, contra o que a recorrente se insurgiu. E a problemática toda é que ela havia se declarado inativa naquele período, e também foi isso que justificou a multa de 150%, porque tanto ela teve receitas de vendas, como comprou mercadorias no valor superior a 6 milhões e não juntou nenhuma documentação capaz de afastar essas constatações da fiscalização, nem com a impugnação e tampouco com o recurso voluntário, que simplesmente reproduz toda a impugnação. E aqui o voto da DRJ é basicamente nesse sentido, que recebidas as informações, cabe à Receita cruzá-las com as demais existentes em seus bancos de dados, sendo o caso selecionar o contribuinte para ação fiscal. Foi o que eles fizeram, e a recorrente foi intimada diversas vezes para comprovar algo diferente daquilo que havia sido apurado, que ela não conseguiu. Por isso que eu adoto aqui integralmente a decisão da DRJ. Depois tem a questão da multa, e com a qual eu estou de acordo, 150%, justamente porque a empresa havia se declarado inativa, quando na verdade ela estava com uma atividade bastante significativa e não afastou de forma alguma, então, essas conclusões. E aí, no final, eu acrescento que também não cabe às instâncias administrativas a apreciação de inconstitucionalidade, e ao CARF tampouco, né? E cito a súmula CARF número 2, e rejeita a preliminar e nega o provimento, com base, então, nessa fundamentação da DRJ. Muito bem. Algum questionamento? Alguma divergência com a relatora? Bem, então, acho que é aquela situação clara, né, de ausência de escrituração, movimentação colhida através de RMF, claramente comprovada, e a relatora, inclusive, reporta aí as mesmas razões da RJ pela ausência de qualquer outro tipo de elemento. Então, é caso tranquilo. Então, por unanimidade de votos, o colegiado rejeita preliminar arguida e, no mérito, nega provimento ao recurso no processo item 4 da pauta.
Item 5 da pauta, já divulgamos. Item 6, relator Clécio, recorrente Auer, representações comerciais. Vai, Clécio. Só um instantinho para eu descarregar o computador aqui que vai arriar a bateria, só um segundo. Ok. O item 3 foi retirado de pauta, né? Qual? O 3 foi retirado de pauta. 3 foi. Pronto, agora sim. Posso começar, presidente? Pode, por favor. Nesse caso aqui tem um relatório bem extenso, eu vou tentar resumir aqui a questão. Em síntese, também é um auto de infração, e nesse caso aqui, a fiscalização constatou na conta corrente do sócio da empresa uma movimentação incompatível com a renda dele enquanto pessoa física. E ele foi intimado para esclarecer e acabou admitindo que parte da movimentação da conta corrente dele se devia a créditos que seriam da pessoa jurídica da qual ele é sócio, que é um restaurante de frutos do mar. Bom, diante disso, a fiscalização entendeu que desse 1.284.000 que foram movimentados na conta da pessoa física, 1.266.000 foram considerados como omissão de receitas, decorrentes de depósitos sem comprovação de origem, que teriam sido movimentados dolosamente pelo sócio da empresa, por intermédio da sua conta corrente. E 234.000, a fiscalização entendeu que se tratava de infração, de falta de declaração de receitas, de venda contabilizada, e aplicou a multa de ofício de 75% nos termos da Lei 9.430. Esses 234 constituem exatamente a diferença entre o 1,5 milhão e os 1.266.000, que foram considerados também como omissão de receita. Bom, então esse é o fato, esse é o problema. A DRJ julgou procedente em parte a impugnação sobre os seguintes argumentos. Em primeiro lugar, entendeu ter ficado caracterizado o dolo da conduta da empresa, na medida em que manteve a margem da escrituração contábil 1.266.000 na conta corrente do seu sócio gerente, razão pela qual a multa agravada seria cabível. Com relação à alegação de decadência, sustentou a decisão recorrida que, com relação ao IRPJ, incidente sobre a receita omitida de 1.266.000, não caberia tal alegação, pois teria ficado comprovado o dolo. E no tocante ainda ao IRPJ, incidente sobre a receita declarada de 234.000, a autuação não teria feito referência ao dolo, razão pela qual seria aplicável a regra do parágrafo 4º do 150 do CTN, de modo que teria operado a decadência sobre os fatos geradores praticados até 30/6/2000, pois a ciência do lançamento se deu em 12/7/2005. Aqui tem um ponto que eu acho que é relevante. Quanto aos reflexos de CSL e PIS/COFINS, entendeu a DRJ não ser aplicável à alegação de decadência, pois o artigo 45 da Lei 8.212 de 91 previa um prazo de 10 anos para a consumação da perda do prazo para se constituir crédito tributário decorrente de tais contribuições. A recorrente interpôs recurso voluntário, praticamente se insurgindo contra o seguinte, presidente, que não procede o agravamento da multa, porque teria colaborado com a fiscalização, o que afastaria a pretendida conduta dolosa ou caracterização de sonegação fiscal.
Em relação ao não reconhecimento da decadência sobre as contribuições, sustentou que o reconhecimento da caducidade de parte do crédito tributário de imposto de renda de pessoa jurídica deveria se estender também aos reflexos. Além disso, invocou precedentes do STF e do extinto Conselho de Contribuintes, que teria afastado a regra dos 10 anos para a decadência do crédito tributário referente às contribuições para a Seguridade Social. Com base nesses argumentos, pediu a invalidação da multa agravada e a extinção do crédito tributário referente às contribuições até junho de 2000. Aqui tem umas informações, presidente, só consta do relatório para ser fiel a toda a documentação dos autos, mas é que ele aderiu a um PAEX, e aí teve algumas divergências com relação aos valores que depois foram admitidas pela própria Receita. E esse é o relatório. Não sei se foi possível, a partir desse resumo, entender a miríade de assuntos que tem nesse caso. Pois sim, pode... Posso ir ao voto? Alguém ficou em dúvida? Eu acho que está bem tranquilo, né? Pode seguir com o voto. Estou admitindo o recurso. Com relação ao mérito, a recorrente não alega preliminares, recurso voluntário, limitando-se a impugnar a decisão da DRJ sobre 2 pontos relativos ao mérito. Primeiro, se refere à não incidência do agravamento da multa, porquanto não teria ficado caracterizada a sua hipótese legal. Ou seja, respeito à decadência sobre o crédito tributário de RPJ, não reconhecida pela DRJ, porque a recorrente teria agido com dolo. Neste caso, a regra de decadência seria a combinação da parte final do parágrafo 4º do 150 com 173.1, ambos do CTM. Em relação aos reflexos de CSL e PiscoFins, a empresa também impugnou a decisão da DRJ, alegando a extensão da decadência reconhecida sobre a parcela do débito de RPJ a todo o crédito tributário constituído, bem como a aplicação da jurisprudência do STF, do Conselho de Contribuintes, reconhecendo o prazo de 5 anos e não de 10 para a consumação da decadência. Então, passo a análise de cada uma das alegações. Aqui nós não estamos falando de qualificação ou de agravamento? Aqui tem as duas coisas, né? Tem a multa qualificada, porque aí se entendeu que ele teria agido em dolo, tal, nos termos lá da legislação do IPI, e teve o agravamento também, que aí ela vai para 150%, né? No 220 só a qualificação. Quando a qualificação e agravamento, ela vai para 225. 225. Mas aqui teve agravamento pela ausência de informações, é isso que eu não consegui pegar. Para mim, você está analisando aqui, nesse tópico aqui que você chama de agravamento, você está analisando a qualificação. Peraí, deixa eu ver, Flávio. Onde é que é? Eu paro no tópico aí, só para a gente já partir de uma conversa já. Para mim, isso aqui é qualificação. Entendi. É porque é o seguinte, foi aplicada a multa de 150% com base no 71 da Lei 4502. Então, de fato, aqui é qualificação, né? Perfeito. Para mim é qualificação. Também por aqui. Está errado. Não houve agravamento. É qualificação. É bom deixar essa distinção. Eu vou até já fazer a intervenção aqui, tá? Para deixar o item está errado. Entende? Bom, aqui é o seguinte, eu estou, nesse caso aqui, presidente, eu estou mantendo a decisão, deixa eu ver se eu pego aqui o ponto mais... já na folha 6 do voto, depois da citação do artigo 71 da Lei 4205, eu digo o seguinte, no caso dos autos, ficou evidente que o sócio da pessoa jurídica, senhor Valber Batista Souza, deliberadamente movimentou em sua conta corrente pessoal valores que, em verdade, constituíam receitas da empresa. Isso porque a fiscalização detectou nos extratos correntes de sua conta pessoal um montante de 1,5 milhão, sendo que desse valor, 1.266.000 referiam-se a depósitos que constituíam créditos da empresa recorrente. Tais valores não foram contabilizados como receitas da empresa no momento certo, o que afastaria a hipótese de impedimento da verificação da ocorrência do fato gerador. A prova disso é que, depois de iniciado o procedimento fiscal, a empresa regularizou as receitas mantidas na conta pessoal do sócio como receitas da empresa, contabilizando na conta caixa
como crédito de vendas e depois debitando como pagamento de lucros ao sócio. Os fatos somente foram descobertos porque o sócio foi fiscalizado em razão de incompatibilidades entre sua movimentação bancária e a respectiva declaração anual de ajustes. Trata-se, inegavelmente, de sonegação fiscal, na forma do artigo 71 da Lei 4502, pois o seu único sócio, Walter Batista de Souza, mantinha receitas tributárias da empresa em sua conta corrente, impedindo a ocorrência do fato gerador das obrigações tributárias da empresa. Isso é o bastante para a caracterização da multa qualificada, prevista no artigo 44 da Lei 9430. E aqui eu transcrevo um precedente do CARF que vai nessa linha. Dois precedentes, para ser mais exato. E, isto posto, entendo que a fiscalização agiu corretamente ao aplicar a multa qualificada, não havendo que reformar a decisão recorrida sobre este ponto específico. Aqui eu estou mantendo, então, a decisão da BRJ. Pode seguir. No final a gente vai. O próximo ponto é a decadência do crédito tributário. Tem duas alegações. Então, vou começar aqui com a decadência do crédito tributário de IRPJ. Quanto ao primeiro argumento, aduziu a DRJ que, considerando que a conduta da empresa foi dolosa no tocante à omissão de receita, não seria aplicável o parágrafo 4º do 150 do CPN, para efeito da contagem do prazo decadencial. Nos casos de dolo, fraude, simulação, a regra em questão é substituída pelo artigo 173.1 do CTN, e aqui eu reproduzo os dispositivos. Realmente, como é de conhecimento amplo no direito tributário, caracterizada a hipótese de dolo, fraude ou simulação, não se aplica a regra do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, como expressamente estabelece o próprio dispositivo. No entanto, não será aceitável que nessas hipóteses fique o crédito tributário excluído de qualquer regra de decadência. Daí porque a doutrina, em grande parte, sustenta a aplicação do 1731 do CTN, que, embora não se destine especificamente ao lançamento por homologação, pode ser utilizado por interpretação sistemática para os casos em que a Fazenda constitui o crédito tributário pelo auto de infração, ainda que a modalidade original de lançamento seja por homologação, e aqui eu reproduzo o 731 do CTN. Fixadas essas premissas, não há como negar que o contribuinte não tenha agido com dolo no caso dos autos. Ora, da mesma forma que restou caracterizada a sonegação fiscal com o ocultamento de receitas da empresa na conta corrente de interposta pessoa, ainda que esta seja o único sócio da empresa, com mais razão fica tipificado o dolo. Isso porque não é crível que, ao manter receitas da pessoa jurídica em sua conta pessoal, não tenha o sócio a real e deliberada intenção de esconder receitas que, uma vez contabilizadas pela pessoa jurídica num tempo certo, teriam que ser submetidas à tributação. A prova cabal de que o dolo existiu decorre do fato de a contribuinte ter admitido a procedência do crédito tributário, tanto assim que o parcelou. Aliás, o recurso não contesta a omissão de receitas, apenas alega que teria ocorrido decadência sobre determinado período. Ocorre que o argumento jurídico que afasta a decadência neste caso é exatamente a verificação do dolo, elemento volitivo indissociável no caso concreto, especialmente porque quem mantinha as receitas da empresa em sua conta corrente era o único sócio da pessoa jurídica. E aqui eu cito precedentes do CARF, que vão na linha de que, quando caracterizado o dolo, se aplica o artigo 1731 do CTN, não 150, parágrafo 4º. Acrescente-se que, na linha da jurisprudência administrativa transcrita acima, tem-se a súmula 72 do CARF com o seguinte verbete: caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo artigo 1731 do CTN. Em complementação a esse enunciado, a súmula 101 do CARF, com o seguinte verbete, e aqui eu reproduzo a súmula. Assim, acertada a decisão da DRJ, quando fundamentou o seguinte: de acordo com o artigo 731 do CTN, para os fatos geradores do ano calendário de 2000, o lançamento poderia ser efetuado em 2001. O prazo decadencial passaria a contar de 1/1 de 2002, e a decadência ocorreria a partir de 1/1 de 2007. Como a ciência do lançamento ocorreu em 12/7 de 2005, não há que se falar em decadência para a parcela de 1.266.000. Agora volto eu a dizer.
Esclareço que, em relação ao valor não declarado de 234 mil, a DRJ reconheceu a decadência e, considerando não se tratar de hipótese de recurso de ofício, deixo de manifestar qualquer argumento sobre este ponto. Então, aqui eu estou mantendo também a decisão da DRJ, nesse ponto aqui da decadência. Agora, tem uma segunda alegação de decadência, que é sobre as contribuições sociais reflexas. E aqui, presidente, para simplificar, eu estou aplicando a súmula vinculante número 8, que estabeleceu que o prazo decadencial é de 5 anos e não de 10. Então, nesse ponto, eu estou afastando a decisão da DRJ. E concluo, diante do disposto, conheço o recurso e voto por dar provimento parcial para reconhecer a decadência em parte do lançamento das contribuições sociais, CSL, PIS, COFINS, constituídas como reflexos do crédito de imposto de renda de pessoa jurídica apurado sobre a receita de 234 mil, referente ao período de janeiro a junho de 2000, afastando-se a incidência do artigo 45 da Lei 8.212. Ok. Relator dando provimento parcial para acolher a preliminar decadência aí das contribuições. Algum questionamento? Só confirmação, Clécio. O lançamento foi pelo lucro arbitrado, é isso? Não foi, não. Acho que não, porque senão ele tem... Acho que o da Fabiana, eu confundi as bolas aí. Foi da Fabiana. 430 lá, os depósitos... Tranquilo. Beleza, ok. Todos de acordo, então? Por unanimidade de votos, então, o colegiado dá provimento parcial ao recurso para reconhecer a decadência das contribuições, período de janeiro a junho de 2000. Não teve... só sobre aquela parcela que não é omissão, tá? Foi só sobre os 234. Aqui é de 1.266.000, aí ficou caracterizado o dolo. E aí a regra de decadência foi a do 1731. Eu vou registrar que nos termos do voto do relator, ele deixou bem claro isso aqui, só para... Né? Vou registrar como provimento parcial, porque aí o relator detalhou no voto, não tem outra matéria mais relevante em discussão. Não teve nulidade aqui suscitada, né, Cláudio? Nós temos o próximo item, que seria o item 7, é um processo meu bem detalhado, que pode gerar uma boa discussão. Eu acho que não seria prudente nós começarmos essa relatoria agora. Eu estou sugerindo para a gente interromper para o almoço. Podíamos voltar às 13h30? Ok. De acordo. Pode ser? Ok. Vamos pedir para suspender a gravação, o apoio, por favor.